Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar iniciando hoje, agora, o programa semanal, o programa da revista Aquarista Júnior. Estamos iniciando agora o programa número 97. Hoje é dia 25 de maio de 2020 e está sendo realmente um prazer muito grande, uma satisfação muito grande puxar na memória, puxar nas lembranças, puxar nas saudades, puxar no saudosismo. Coisas que foram acontecendo ao longo das últimas décadas e que faz parte da nossa história, faz parte do aquarismo brasileiro, e está sendo fantástico realmente apresentar esse programa, porque qual que é a ideia dele? Quando foi criado em meados, de 2018, está quase completando 2 anos, contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o prazer de presenciar, de conviver, de participar, de criar ideias, criar regras, criar todo um contexto, vamos dizer, técnico aquarístico para mexer com essa coisa de cultura e educação aquarística para que ele pudesse ser um hobby, vamos dizer, atuante, legal, prazeroso, fascinante em todos os cantos do Brasil. Então, a gente criou na época, essa ideia de tentar popularizar o aquarismo brasileiro para todas as classes sociais, para todas as faixas de idade, tanto para a criancinha muito pequenininha como para o idoso, e para que pudesse ser uma opção de hobby na casa das pessoas, entendeu? Aquelas pessoas que gostam de ter uma atividade prazerosa em casa, que pudesse escolher o aquarismo como uma atividade, como um hobby legal nesse sentido. Eu sempre falei, realmente, nos cursos, essas coisas todas, que na vida a pessoa precisa pensar em ter um hobby. Qualquer um que seja, viu? Pode ser qualquer tipo de hobby. E o aquarismo acaba sendo uma opção, uma ideia de opção de hobby, que é, vamos dizer, fascinante praticar. Você acaba aos poucos conhecendo aquela coisa da acomodação biológica que acontece dentro do teu aquário. Você vai estudando aspectos físicos e químicos da água, aspectos biológicos do ambiente, começa a conhecer um pouquinho das plantas, um pouquinho dos hábitos e comportamento dos peixes, entendeu? Aquela coisa de o que eles precisam, o que eles não precisam, isso na prática, né? E a nossa parte como revista é realmente apresentar, ou foi apresentar, essa parte teórica. Então, de repente, você recebe de presente nas páginas da revista, sei lá, uma receita de criação. Então você vai pegar aquela receita, que nem dona de casa, né? Você vai ver os ingredientes que precisa e tentar colocar na prática e tentar fazer a criação daquele determinado peixe, daquela determinada espécie, para que você possa ter sucesso. Algumas pessoas acabam usando aquela receita que a gente apresenta como básica e acaba aperfeiçoando a receita, dependendo sempre da água que ele tem disponível, da região do país que ele está, se é um clima mais quente, mais frio, se precisa o peixe ser criado em estufa ou pode ser criado no quintal, por exemplo, se necessita de espaços pequenos, mas ele adaptou em espaços maiores. Então o que acontece? A revista, ao longo do tempo, foi apresentando essa coisa de, vamos dizer, sugestões para a turma, entendeu? Só para você ter uma ideia, nós estamos contando a história cronologicamente. Então, se você tiver interesse, assista os programas anteriores, que a ideia é realmente contar a história passo a passo. Só para você ter uma ideia, nós estamos no ano 2000. Já chegamos no ano 2000, entendeu? Viemos contando os anos 60, os anos 70, os anos 80, 88, final da década, né? 1988, lançamos a revista Aquarista Júnior em janeiro de 1988 e estamos contando, 89, 90, 91, estamos no ano 2000. Eu encontrei, porque como é que a gente está tentando contar a história? Não se tinha essa habilidade antes de tirar tantas fotos que nem se tira nos dias de hoje. Não se tinha câmeras digitais, não se tinha facilidade dos celulares aí que tiram fotos. Você tira 1000 fotos do teu filho, recém-nascido, entendeu? Antes não era assim, você comprava aquela coisa de filme, aquela coisa toda, revelava, alguns saía tremido, algumas fotos saía queimada, embaçada. Então o que acontece? Mas eu fui ao longo do tempo selecionando, fotos, guardando fotos, e recentemente, com essa coisa do programa da revista, eu estou tentando fazer uma juntada vamos dizer, de arquivos de fotos, e encontrei aqui o nosso álbum de fotos número 11, que eu queria conversar sobre ele, que foi justamente, são fotos dessa época, 99, 2000, que eu queria apresentar para vocês. Só para você ter uma ideia,
tenho filhos, né, que hoje estão adultos, aquela coisa toda, mas quando eles eram pequenos, em fases escolares, sempre as escolas programavam, até os dias de hoje acontece, programavam visitas da classe, por exemplo, a certos lugares públicos, né? Museus, parques, era tudo, vamos dizer, um passeio escolar que falar. E sempre que meus filhos tiveram a oportunidade de visitarem alguma coisa que eu achava interessante, que tinha algo a ver com o nosso trabalho, algo a ver com essa coisa do mundo aquático, aquela coisa, eu sempre pedia para eles e os amiguinhos ou as amiguinhas realmente tirarem alguma fotografia, alguma coisa, para que a gente ou pudesse colocar na revista, ou pudesse fazer um acervo de fotografias. E separei algumas coisas dessa época aqui. Só para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui se eu já encontro logo de cara. Em 99, setembro de 99, foi visitado pela minha filha Camila, junto com a turma da escola, né, em 99. Então, 99 ela tinha 12 aninhos, tá? 99, 12 aninhos. Então, o que que acontece? Foi visitado o Museu de Veterinária da USP, aqui em São Paulo, entendeu? E algumas fotos ela tirou, a turminha dela tirou. Aqui, só para você ter ideia, deixa eu ver o que que é aqui, é um coração de baleia. Olha que bacana. Conservado, né? Aqui uma língua de baleia, parece. Entendeu? Ossos, né, no caso. Deixa eu ver coisas que tinham a ver com o nosso querido mundo aquático, né? Papapi, papapá, onde que eu vi aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Também peças, tudo em aquário, né? Conservado ou formol, na época acho que era formol, né? Então o que acontece? Ela teve essa oportunidade de fotografar. Olha que bacana, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ela conseguiu ver nessa época, né? Entendeu? Alguns répteis, alguns, vamos dizer, lagartos, né? Que também tinha naquela parte a parte do Museu de Zoologia, Museu de Veterinária da USP, desculpe, né? Entendeu? Quando foi, deixa eu ver também uma outra coisa aqui, nós temos, né, aqui em São Bernardo, a Cidade da Criança, então sempre que possível, aquela coisa de passeio com as crianças, ou passeio com os filhos, aquela coisa, a gente teve a oportunidade, ou tinha a oportunidade, de sempre que podia, filhinho e filhinha, visitar o quê? As partes da Cidade da Criança que tinha algum riachinho. Então, o que que acontece? Que tinha alguma coisa ligada, laguinhos, tá vendo aqui? Entendeu? Então, por quê? Porque a ideia sempre nossa, principalmente minha, que tinha plantas flutuantes, né? Se possível, a gente pegava até alguma plantinha, trazia para casa, aquela coisa toda, entendeu? Laguinho, que às vezes tinha algum tanquezinho numa das partes lá da feira da Cidade das Crianças. Então o que que acontece? A ideia era sempre o quê? Fazer para eles um passeio agradável, né? Vamos dizer, divertido para as crianças, no caso. Para mim era um passeio, vamos dizer, técnico, né? Vamos dizer assim. Para minha esposa acabava sendo uma coisa também legal, aconchegante. Então a gente acabava unindo, vamos dizer, prazer, lazer com atividades ligadas a essa coisa de mundo aquático. Por isso que eu falo, às vezes você tem filho pequeno, integra ele à tua profissão, né? Que pode ser prazeroso, tanto para eles, para as crianças. Eu sempre conto, já contei isso uma vez, acho que no próprio programa, né? Quando eu tinha a oportunidade de visitar algum criador de peixe. Então o que acontece? Para mim, era profissional que eu ia conversar com o criador, aquela coisa, tirar fotografia, fazer uma entrevista, ele queria fazer algum contato, alguma assessoria, alguma coisa. Para minha esposa era bacana, porque ela acabava ficando, vamos dizer, amiga vamos dizer, esposa do criador, então ficavam lá trocando figurinha. E para as crianças era um passeio inesquecível, porque essa coisa de ver mato, ver tanque, ver peixinho, ver natureza, ver estradinha de terra, às muitas tinham que chegar em estradinha de terra. Então acabava sendo o quê? Um passeio gostoso para todo mundo, integrando essa coisa de conhecimento. E a revista Aquarista Júnior, a nossa história realmente foi repleta dessas coisas de visitas, justamente para quê? Para absorver informações, dicas, absorver realmente coisas que a turma ia fazendo para integrar o nosso próprio conhecimento, até para aplicar nos cursos que a gente dava ou dá até hoje, aplicar em matérias ou pequenos artigos na própria revista, entendeu? Então, a ideia dos passeios tinha sempre essa função que eu achava na época bacana, né? Vamos dizer, fazer esse tipo de coisa. Um passeio também que a gente fez direto, aqui em São Bernardo a gente tem a represa Billings, né?
Então aqui é um tipo de um pier da represa Billings, tá? Então é um grande manancial aqui na região do Grande ABC. E vira e mexe a gente visitava. E dentro do uma parte da Billings tem o Parque Estoril, entendeu? Que hoje é até chamado de Zoológico de São Bernardo do Campo. E sempre que possível, a gente visitava os recintos, principalmente de jabutis, de tartarugas, de répteis. Por quê? Porque o nosso interesse é justamente o quê? Era justamente o quê? Formalizar ideias, sugestões, até para apresentar nas páginas da revista, para aquelas pessoas que tinham, eventualmente em casa, tartaruguinhas aquáticas, jabutis, alguns lagartos, aquela coisa toda. Então, sempre que possível, a gente... Aqui é uma parte da represa também, dá para ver aqui, ó, os barquinhos, aqui é uma parte também, logo da entrada do Parque do Estoril, entendeu? As crianças dentro do barquinho, para você ter ideia de tamanho, um recinto de jabutis, bastante grama, terra, uma parte aquática, entendeu? Então o que acontece? A gente sempre que possível fazia esse tipo de coisa, entendeu? Por quê? Porque era interessante vamos dizer, para o nosso, vamos dizer, o nosso próprio, vamos dizer, engrandecimento, vamos dizer, tanto cultural, prático, entendeu? Por isso que a gente sempre fala que a revista Aquarista Júnior, ela sempre procura ter, vamos dizer, colocar matérias com constatações práticas, com estudos, com pesquisas práticas em alguma, vamos dizer, alguma coisa mais específica. Eu também queria apresentar também, deixa eu ver se está para ver aqui, o Aquário Itaquera, um dos grandes, vamos dizer, uma das grandes lojas aqui de São Paulo, durante muito tempo, muitas décadas, um dos grandes atacadistas de produtos e peixes do Brasil. E eles tiveram, uma certa época, alguns aquários grandes na recepção deles, lá na loja mesmo, né? Tá vendo aqui a foto? Uma foto mais destacada, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Nesses aquários para a época grande, quer ver? Até tem uma pessoa aqui, para você ter ideia do tamanho do aquário. Aquários enormes. Inclusive, numa das épocas, eles tiveram até, acho que 2 ou 3 tubarões, aqueles tubarões lixa, lambarus, entendeu? Ao final, eles tiveram que devolver para o mar, né? Porque foram... Nem sei se devolveram, doaram para alguém, mas numa época tentaram até doar para a gente, só que na época a gente não tinha, vamos dizer, espaço útil para, vamos dizer, para manter eles aqui no Centro Cultural Aquarista Júnior, entendeu? Não tínhamos espaços grandes. Hoje, talvez, se fosse talvez hoje, teria uma piscina, essas piscinas ou piscina de criança, ou essas caixas d'água de fibra, né, ou de plástico, entendeu? Então teria mais facilidade, mas para a época a gente tinha muita dificuldade de ter espaço para ele. Mas durante um bom tempo, eles tiveram esses... Eram 3 aquários. Teve uma época um que ficou com cíclidos africanos, também ficou com peixes grandes, entendeu? Ficou essa época com o lambaru, acho que era 2 ou 3 lambarus. Então, quer dizer, o que acontece? A gente também procurava, como ia direto nessa loja, né? Eu acompanhava o dia a dia do que ia acontecendo no aquário. Anotava alguns dados, até hoje tem alguma coisa anotada, entendeu? Como que o aquário ia se comportando, porque para a época era um aquário grande, e nós, só para você ter uma ideia, nós não tínhamos no Brasil equipamentos, vamos dizer, para aquários grandes, entendeu? Se tinha bombas, por exemplo, tinha bombas de vazões que não eram tão grandes, para volumes de água grande. Então o que acontece? Tudo foi se aperfeiçoando e o próprio Aquário Itaquera, durante muitos anos, realmente manteve esses 3 aquários impecáveis, que eram um cartão de visita vamos dizer, da loja, entendeu? E eu queria também mostrar aqui uma loja, a parceiraço nosso, um dos grandes, vamos dizer, uma das grandes pessoas que deu o primeiro, vamos dizer, o primeiro abraço na revista Aquarista Júnior, que colaborou com a gente nessa coisa de motivar a continuidade da revista, a loja Aquário do Brasil, aqui de São Paulo, entendeu? Hoje ela não existe mais, né? Mas aqui o Antônio da Aquário do Brasil. E o que era interessante que eu separei essas fotos? Tá vendo aqui uma foto, tá vendo outra foto. Aqui ele, né? No caso, junto com alguns aquários. Ele de novo com alguns aquários. Algumas caixas d'água, caixa de amianto, pintada por fora e pintada também por dentro, com tinta epóxi, aquela coisa. O que era isso? Isso aqui não era loja, não. A gente sempre incentivou isso nos cursos, nas edições, nas revistas. Era o quê? Ele tinha uma estufa dentro da loja. Uma estufa, tipo assim, de espera. Então os peixes chegavam dos atacadistas, ou dos criadores, ou alguns importados, aquela coisa toda. Ia para essa estufa,
entendeu? Ficava um tempo na estufa, recebendo uma aclimatação, tanto do aspecto temperatura, a água que tinha na loja, aspecto de alimentação, e depois, devagarzinho, ia sendo colocados na frente da loja para comercialização. Então era o quê? Aquários de espera, que ele mantinha durante a vida toda da loja acontecia, e eu achava bacana isso. Então ele recebia, vamos dizer, um grupo de acarás discos lá do norte, por exemplo, selvagens. Então ficavam um tempo no, nos aquários ou nos tanques de espera, devagarzinho iam, vamos dizer, se aclimatando, sei lá, ganhando uma aclimatação legal vamos dizer, no habitat, no ambiente, principalmente na qualidade da água da loja, e aí devagarzinho passava para frente e era oferecido aos clientes. Alguns clientes, é claro, que eram mais, vamos dizer, eram mais assíduos à loja, tinham até acesso a essa parte da estufa de apoio. Mas não eram todos, não, entendeu? Então ele mantinha essa coisa de, vamos dizer, de cuidados, quer dizer, era um aquarista tendo uma loja de aquário. Isso hoje existe algumas, várias assim, mas talvez a Aquário do Brasil foi uma das primeiras que eu presenciei, acompanhei. Inclusive teve uma época, vou até contar essa historiazinha também. Teve uma época que ele tinha contato com um criador de discos que era de outro estado, se não me engano, do Paraná. E aí esse criador faleceu. E quando ele faleceu, a esposa não quis continuar com a criação, aquela coisa, porque era uma coisa típica do marido, aquela coisa, e ofereceu para ele os peixes da criação. Então, durante um tempo, ele recebeu os peixes, cuidou deles um pouco aqui e logo, vamos dizer, acabou revendendo aquela coisa toda. Mas o que me chamou a atenção é que um dos dias que eu visitava a loja, periodicamente, aquela coisa, eu tive, vamos dizer, o convívio, né, com alguns casais de discos que ele tinha lá na estufazinha, que é aquela coisa toda, que era uma coisa impressionante. Os discos, eles vinham na mão, eles tinham um carinho especial com, vamos dizer, com o manejo, entendeu? Então eram os discos totalmente habituados com, vamos dizer, com essa coisa de manuseio, de manipulação, ótimos para criação. Tanto que quando ele anunciou que já ia vender as matrizes, né, que a gente chamava de matrizes, rapidamente, acho que no final de semana seguinte já não tinha mais nada na loja. Por quê? Porque eram casais prontos, próprios, já tinham, vamos dizer, descendentes de vamos dizer, várias desovas já tinham acontecido deles e realmente tiveram acesso, chegaram na loja e nessa estufa de apoio, porque vieram do Paraná, entendeu? Tiveram vamos dizer, essa aclimatação, vamos dizer, de alguns dias vamos dizer, de recuperação, vamos dizer, da viagem, aquela coisa toda, e logo realmente foram passados para outras pessoas, outros aquaristas, que aí eu não sei a história que levou, mas alguns devem ter até continuado com essa coisa de criação. Então, Antônio, da Aquário do Brasil, um grande parceiraço nosso da revista, saudades mesmo, tem algumas pessoas que a gente acaba tendo saudades sempre, né, no caso. Então, estufa de apoio, visitas ao aquário, tem mais umas fotos também, de crianças que visitavam o aquário, o acervo do aquário, né? O acervo do Centro Cultural Aquarista Júnior. Então, sempre escolinhas pequenininhas, pequenininhas que eu falo assim, com grupos pequenos, né? A gente acho que limitava em 20 mais ou menos crianças, mais os professores, as tias, às vezes o pirueiro vinha junto, aquela coisa para, vamos dizer, segurar aquela coisa de ansiedade com as crianças. E as crianças ficavam lá entre uma hora e pouco, na sede do aquário, recebendo algumas informações sobre aquarismo, sobre meio ambiente, sobre essa coisa dos peixinhos na educação ambiental. Aqui nós tínhamos até um viveiro de pássaros, crianças, as paredes eram pintadas. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui, entendeu? Aqui uma foto também vertical, deixa eu ver aqui, entendeu? Sempre dando uma pequena orientação, criança sentar. As crianças na época não eram que nem hoje, hein? Hoje as crianças são mais traquina, mais, vamos dizer, mais 220, né? Então, naquela época não, eram crianças comportadas, antes da visita mesmo, a gente aconselhava, dava algumas sugestões para as professoras, falava, olha, orienta a criancinha, sempre mãozinha para trás, sempre muito quietinha, nada de correria, muito cuidado, nós temos vidros, temos fios, temos água, é tudo meio perigoso temos escadas, né? Na época não se tinha essa coisa de muita atenção com corrimão, essas coisas. Então, muito cuidado, aquela coisa toda. E todas as crianças vinham sempre quietinhas, sempre, vamos dizer,
com vontade realmente de conhecer. E às vezes, para uma criança, cara, você mostrava, sei lá, uma conchinha, vamos dizer, uma concha, né? A criança adorava. Você mostrava uma boquinha de tubarão, putz, a criança adorava. Você mostrava uma casca de tartaruga grande, para a criança era enorme, entendeu? Então o que é que acontece? Você mostrava pequenos peixes, ou pequenos camarões, ou pequenos pitus, a criança, você mostrava até caramujo, a criança realmente adorava o fascínio da criança, o olhar da criança em observar essas coisas aquáticas. Então, realmente um prazer. Entre 91 e 2001, nós tivemos ativo essas visitas de escolas ao Centro Cultural Aquarista Júnior. Tá? Depois ele acabou se transformando, que nem é hoje, mais um laboratório de estudos, pesquisa, aquela coisa toda. Aqui o seguinte também, a gente tinha esse tipo de coisas porque nós lançamos uma época o Guia Prático Tartarugas no Aquário. Acho que eu já até falei, né? Que o que acontece? E com isso a gente começou a ter contatos por telefone com muitas pessoas que tinham ou tartarugas aquáticas ou jabutis e não sabiam o que fazer, às vezes queriam se desfazer do animal. E eu ficava com dó, porque dá a impressão que se a gente não pegasse ou não recepcionasse aquela coisa toda, a pessoa ia jogar em qualquer córrego, em qualquer praça pública, aquela coisa. Então a gente sempre que possível ia, vamos dizer, pegar o animal da pessoa ou colocava no acervo nosso para as visitas das crianças, aquela coisa toda, ou tinha algumas pessoas que a gente acabava intermediando essa coisa de a tartaruga aquática, por exemplo, saía de um aquarinho, passava pela gente e às vezes ia para outra pessoa que estava querendo ter uma tartaruguinha, ou um sitiante, ou um pequeno lago, aquela coisa toda. E aqui eu tenho, como se diz, aqui era um lugar de jabuti, que a pessoa mantinha um casal de jabutis. E quis dar o jabuti. Então essa é uma foto do local onde estava, quando a gente pegou e trouxe, né? No caso, entendeu? Inclusive dá uma olhada que ele tinha alguns gansos, né? Na própria propriedade, né? Mas era um cercadinho que tinha os jabutis. Então isso daqui foi uma, vamos dizer, uma coisa noturna que a gente fez. Foi à noite que a gente foi na casa da pessoa, entendeu? E foi pegar, no caso, o jabuti para trazer para nós e depois encaminhamos, não estou lembrado para quem, aquela coisa toda. Então a ideia vamos dizer, das fotos, no caso, né, é justamente a gente sempre, sei lá, sempre que possível a gente ajudar. Inclusive, só para finalizar o de hoje, né, vamos dizer, o programinha de hoje, a gente quando foi, deixa eu ver, está marcado aqui, no mês de novembro, dia 20 de novembro de 99, a gente colaborou com deixa eu ver, com a PUC de Sorocaba, entendeu? A PUC de Sorocaba organizou um curso chamado, deixa eu ver como que estava o nome chamado aqui, Peixes, Pescas e os Ambientes Aquáticos Brasileiros. Este era o panfleto, entendeu? E a gente colaborou o quê? Sempre doando algumas revistas, doando algum material para a turma acabar, vamos dizer, distribuindo para os participantes. Dá para ver aqui, ó. Entendeu? Então, sempre que possível, que a gente colaborou, ou colabora até os dias de hoje, né, com essa coisa de cursos, eventos. Para quê? Porque todo local, inclusive PUC, né, uma universidade, querendo fazer alguma coisa ligada a aquarismo para estudantes da própria faculdade, aquela coisa toda. Então, a gente achava sempre importante participar desse tipo de iniciativa. E foi o que a gente fez ao longo do tempo. Eu consegui encontrar esse panfletinho da PUC, de Sorocaba, né, em que 25 pessoas realizaram o curso, entendeu? E a gente distribuiu algumas revistas, fez alguma coisinha nesse sentido. Tá legal? Estamos encerrando vamos dizer, o programa de hoje. Gostaria de tem mais fotos no próximo programa eu mostro, entendeu? Fica meio atrapalhado mostrar as fotos, mas eu acredito que deu para ter uma noção vamos dizer, aquilo que a gente sempre teve vontade de fazer, que é divulgar, dinamizar, promover, incentivar o aquarismo brasileiro em todos os cantos do Brasil. Tá legal? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam, e na próxima segunda-feira, né, a próxima semana, estaremos aqui com um novo programa. Estamos finalizando aí o programa 97. Qualquer necessidade, WhatsApp nosso, 11 DDD 97422 7856. Tá legal? Disponha, tchau, bye bye e até. Valeu, tchau.